Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu quero fazer mais uma meditação na palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus sempre traz para nós algo de importância e que nos ajuda a viver nesse mundo. Porque, afinal, Deus nos colocou nesse mundo e nós aqui vivemos com aquilo que o mundo nos oferece, a vida nos oferece. Temos que usar as coisas materiais, enfim, o corpo precisa do mundo. O corpo precisa das coisas desse mundo. Mas tem as coisas espirituais, psicológicas, que refletem na alma da pessoa e que hoje está muito afetada. A alma, nesses dias, neste século XXI, está muito afetada pelos problemas da vida, que a vida moderna nos traz muitos problemas. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina muitas coisas que podem nos ajudar. Mas a primeira coisa para que a Bíblia nos ajude é nós crermos no Deus Criador dos céus e da terra. Se nós assim não cremos, a Bíblia se torna um livro qualquer. Pois bem, o assunto que eu quero hoje meditar é no Salmo 46. E o Salmo 46 fala de angústia, fala de medo, de tribulações, das coisas que normalmente nos acontecem. E Deus se apresenta no Salmo 46 como o Deus que pode nos ajudar nesse momento. Nos últimos tempos, as questões psicológicas, psiquiátricas, têm se popularizado, coisa que eu tenho mais de 70 anos, não via no passado, no século XX, vivi grande parte do século XX. Na realidade, a segunda metade do século XX eu vivi. E nós não víamos estas coisas no século XX. Tanto assim. Claro que já existia, mas não tanto assim. Mas por causa do desenvolvimento da psiquiatria, psicologia, que hoje as pessoas são diagnosticadas, são mais diagnosticadas no presente do que foram no passado. E é assim que eu trago esta palavra aqui, porque hoje a gente escuta muitas referências a essas questões psicológicas e psiquiátricas. Eu não sou médico, não sou psiquiatra, eu sou apenas pastor. Estudei psicanálise também, mas eu exerço apenas o pastorado. Então, nesta área da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, nós podemos navegar um pouco, mas eu não quero fazer isso aqui, porque não é o lugar e também nem tenho condições para isso. Mas quero apenas fazer uma abordagem bíblica, teológica, no Salmo 46. Então eu quero dizer que hoje em dia, como eu já disse anteriormente, estou reforçando, que nós ouvimos muito das pessoas dizer assim, eu tenho síndrome do pânico. Síndrome do pânico. A pessoa possivelmente já foi diagnosticada, que ela não vai dizer isso por si mesma, não deve, se
autodiagnosticar, mas ela já foi diagnosticada e diz: eu tenho síndrome de pânico, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então aqui eu quero meditar um pouco sobre isso. Hoje, o que sabemos sobre essas questões psicológicas, psiquiátricas, está principalmente na psiquiatria, o que para as Américas, para o mundo ocidental, as Américas, o que os psiquiatras, os psicólogos seguem, é o DSM-5. O que é isso? É o Manual de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Esse DSM-5 que fala praticamente todas as síndromes, todos os problemas psiquiátricos. E nós, então, como eu disse, nós ouvimos sempre essa questão de eu tenho síndrome de pânico. Uma síndrome não é uma coisa só. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem simultaneamente e caracterizam uma condição ou anormalidade. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma síndrome. Não é a pessoa ter um problema só e já tem uma síndrome. Não é. Ele tem que ter um conjunto de sinais e sintomas. Pois bem, como eu disse, e volto a repetir, hoje a gente ouve muito a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico, como eu falei, síndrome não é um sintoma só, nem um sinal só. É um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por crises de medo. Medo intenso. Não é qualquer medinho, não. É um medo intenso. E preocupação avassaladora. E essas crises se manifestam por ansiedade aguda. E ansiedade, nós também já temos falado no nosso vídeo anterior sobre ansiedade. Então, ansiedade aguda, intensa, extremo desconforto. Então, esse extremo desconforto está associado ao medo de que algo ruim venha acontecer de repente. Como, por exemplo, da morte iminente, de passar mal, desmaiar, perder o controle, etc. Essas crises de ansiedade, no pânico, duram minutos e costumam ser inesperadas, ou seja, não seguem situações especiais, podendo surpreender o paciente em ocasiões variadas. Ele está aí numa reunião, numa igreja, ou em qualquer coisa, ou em qualquer lugar, até no consultório médico, e tem uma crise de pânico. Porque essa crise, como nós falamos, esse sintoma de pânico, ele é um transtorno que traz essas consequências, essas maneiras de agir, medo de morrer, de que de repente não vai poder sair daquele lugar, se acontecer algo ruim com ele, enfim. Mas eu não quero me estender nesse assunto, porque o assunto aqui agora é sobre o Salmo 46, que diz: para você que tem síndrome de pânico, para você que tem depressão, você que tem outros transtornos psiquiátricos, que eu não vou enumerá-los aqui, que são muitos, eu apresento para você o Salmo 46. Porque ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tem coisa melhor do que isso? Como eu disse lá no início, é preciso acreditar no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. E ele diz, aqui o Salmo diz:
socorro bem presente na angústia. Então, o Senhor é bem presente na angústia, que é a síndrome de pânico que traz essa angústia. Porque a angústia é tristeza, é apatia, é insegurança, enfim, é coisas dessa natureza, né? Aí o Salmo continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Mas os irmãos e os amigos estão vendo que isso aqui são palavras, são metáforas, são maneiras de dizer simbólicas. Não é coisa não é coisa natural, mas sim simbólica. E ele diz: ainda que os montes vão para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então nós estamos vendo aqui um cenário de guerra. Esse sinal de guerra pode ser um sinal de guerra espiritual, psicológica, mental. Claro que a Bíblia se aplica mais a esse sentido espiritual, mental, psicológico, do que material. E ele continua dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio, embora nós podemos até ter medo de entrar nele, né? Pela sua profundidade, a correnteza, não sabemos nadar, mas olhando o rio, vem para nós esta imagem de tranquilidade, uma imagem de paz. O rio navega, ele corre, o seu fluxo é de paz. Então aí diz assim: um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da manhã ou da alva. Ora, nós estamos vendo pelo desenrolar desta palavra que o salmista apresenta um clima de tranquilidade no meio aí da confusão, no meio do caos. Quem tem o Deus, que diz: o Deus é o nosso refúgio, quem tem Deus como nosso refúgio, como seu refúgio, o meu refúgio, vai acontecer isso. No meio do caos, no meio dos transtornos, nós temos tranquilidade, porque Deus está cuidando da gente. Por isso eu digo: se você tem síndrome do pânico ou outro transtorno mental, psicológico, psiquiátrico, você pode procurar o socorro em Deus. E, aliás, Deus está acima de toda a psicologia, psiquiatria, de todas as coisas naturais. Para nós, que somos cristãos, que cremos na Bíblia, Deus está acima de todos. Portanto, Deus pode trazer paz no meio da angústia. E ele diz aqui: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da manhã, da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ou seja, aqui mostra o poder de Deus diante das nações do mundo. Não importa a nação mais poderosa, Deus pode fazê-la derreter. Eu costumo trazer nas minhas pregações, nas minhas meditações, que eu sou, como eu já disse, idoso, já vivi no século passado e no presente, e eu vi grande império ruir. Ora, quem imaginaria que o Império Soviético ruísse? Pois ruiu de um dia para outro.
1991 é o ano que o Império Soviético ruiu. Então Deus pode fazer derreter as nações. Ele é o Senhor. Ele faz cessar as guerras, olha só. E eu não quero dizer que ele faz cessar as guerras, somente as guerras militares, mas ele pode fazer cessar as guerras internas nossas, as guerras mentais, as guerras psicológicas, as guerras ambientais, aí da família, dos negócios, do emprego, enfim, essas coisas todas. Deus pode fazer cessar a guerra. Você está em guerra? Você está vivendo uma guerra agora? Eu quero dizer para você que eu estou trazendo aqui para você a solução. Um Deus que pode cuidar dessa situação que você está. A sua guerra. Deus pode trabalhar na sua guerra. Fazer cessar a sua guerra. Que guerra que você está vivendo? Eu trago para você um Deus que faz cessar essa guerra. Quebra o arco, corta a lança, que eram as armas naquele tempo, né? O arco e a lança. Mas aqui diz que ele quebra tudo isso, ou seja, Deus pode quebrar as armas e queima os carros no fogo. Naquele tempo, os carros de guerra eram carros elementares, carros rústicos, movidos, puxados por cavalos, né? Então, aqui diz que Deus queima isso tudo no fogo, mas era só aqueles carrinhos? Não, Deus pode queimar no fogo as grandes armas das nações modernas. Mas eu não quero falar disso, eu apenas admito. Porém, o assunto nosso aqui é outro. As armas que você está enfrentando. As armas com as quais você luta. Eu não sei quais são essas armas que você está lutando, enfrentando. Deus pode quebrar essas lanças, quebrar esses arcos, queimar esses carros no fogo. Isto é, tudo aquilo que você está enfrentando, se você confia em Deus, você pode vencer. Ele vai queimar isso tudo no fogo para te dar vitória, se você crê nele. E se você tem razão, é claro. Eu estou falando aqui de coisas lícitas, de batalha lícita e não ilícita. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é o fechamento do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É nesse Deus que nós devemos crer, que é Deus exaltado no céu e na terra. O Senhor dos exércitos, Yahvé Shabaoth, era o nome de Deus quando se referia ao Senhor dos exércitos, em hebraico. Então, ele é o Deus que nos dá a vitória. Deus dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó é o patriarca dos hebreus. E Jacó encontrou Deus numa viagem que ele ia fazendo para a terra dos seus ancestrais, lá em Betel, né? Ele encontrou Deus. E aí, aqui está falando que ele ficou como esse símbolo. Lá o Deus de Jacó, é aquele Deus que Jacó encontrou no caminho. E ali fez um altar para Deus. E Deus se revelou a ele. Então, aquele Deus, o Deus de Jacó, é o nosso Deus também. E o que ele fez por Jacó, faz por nós. Faz para todos aqueles que nele creem. Assim eu encerro essa minha palavra, deixando aqui: você tem síndrome do pânico? Você tem outros transtornos psicológicos, psiquiátricos? Não importa. Deus é a solução para você e para mim, em qualquer situação e em qualquer doença. E nessas também, para te dar paz. Porque Deus de Jacó é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Olha só que palavra bonita, socorro. Como a gente precisa de socorro para viver a vida. Eu quero que Deus abençoe você e te dê a vitória.
Agora eu quero fazer uma oração breve. Senhor, eu oro por estas pessoas que me assistiram aqui e ouviram esta mensagem. Se elas têm uma síndrome qualquer, mas principalmente a do pânico, que elas não vivam nessa síndrome, mas elas encontram socorro no Deus de Jacó, no Senhor, e vençam esse transtorno, esse problema psicológico, psiquiátrico, e venha ter paz na sua vida. Eu quero dizer para a síndrome do pânico que está te engessando, te perturbando. Síndrome do pânico perturba essa pessoa. Você está proibida de perturbar a vida dela. Eu expulso da vida dela. No nome de Jesus. Não perturbe mais essa pessoa que me assiste agora, que tem síndrome do pânico. Não perturbe mais, porque eu a expulso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e a sua família.